Se você é um daqueles caras que adora repassar nudes no WhatsApp para os seus amigos, toma cuidado, porque esse é um crime que você já está cometendo. Bem-vindas ao canal Direito Delas, eu sou a Ana Paula. E eu sou a Marina, nós somos advogadas e ativistas pelos direitos das mulheres. No vídeo de hoje nós vamos falar um pouquinho sobre violação da intimidade, também conhecido como pornografia de vingança. Esse termo veio do inglês revenge porn e é basicamente o ato de uma pessoa, geralmente um ex-parceiro, expor publicamente e online imagens ou vídeos com teor íntimo ou sexual. Geralmente acontece após o fim de um relacionamento em que um dos envolvidos, normalmente o homem, expõe a imagem do outro, geralmente a mulher, e muitas vezes por motivação de vingança. Por isso esse nome, pornografia de vingança. Mas esse não é um termo que a gente tem reivindicado muito, porque ele tem alguns pontos problemáticos. Em primeiro lugar, porque chamar de pornografia de vingança é um pouco complicado, porque a gente está falando de conteúdos que não foram produzidos dentro de uma indústria pornográfica. A gente está falando de imagens íntimas que foram ou não consentidas, mas de alguma forma é uma pessoa normal que está ali tendo sua intimidade violada. Então chamar de pornografia acaba remetendo a essa indústria, que é algo que a gente quer evitar. Em segundo lugar, também colocar como vingança também é um pouco problemático, porque essa não, apesar de ser uma motivação muito comum e a gente sabe disso, essa não é a única razão pela qual há esse compartilhamento, essa divulgação desse tipo de conteúdo. Então, por exemplo, aquela pessoa, aquele seu amigo que sempre te manda no zap aquelas nudes de pessoas que podem ou não ser famosas, ele também está incorrendo nisso, e não necessariamente ele quer se vingar daquela mulher que está sendo exposta. Então acaba reduzindo um pouco esse conceito, e por conta disso as feministas têm afastado a sua utilização para utilizar o termo violação da intimidade. Ou divulgação não consentida de imagens íntimas. E eu acho que também é importante a gente trazer aqui por que isso é um crime que a gente considera de gênero. Eu acho que a resposta é muito intuitiva. A gente sabe que na nossa sociedade, esse tipo de divulgação de imagem íntima tem um peso muito diferente entre homens e mulheres. Até porque quando é um vídeo que estão os dois, né, então tá um casal ali, quem que fica mal falado, quem que sofre toda a pressão social? A mulher. E isso é bem problemático, né? Porque a gente entende que o corpo da mulher, ele, ao mesmo tempo que ele tá ali à disposição, né? Que ele pode ser compartilhado, que você pode, de repente, tirar uma foto sem que a sua ficante perceba daquele momento de intimidade pra mandar pros seus amigos e você acha que isso não tem nada demais, a gente sabe que a imagem dela vai ficar prejudicada, enquanto que uma mulher provavelmente nem teria tanto esse intuito de fazer, porque não é um hábito muito comum, né? Que a gente divulgue. A sexualidade masculina é algo naturalizado, enquanto a feminina não. O impacto que uma eventual divulgação teria é muito diferente quando a gente está falando de uma mulher e quando a gente está falando de um homem, né? A gente sabe que empregos podem ser afetados por conta de vazamentos dessa natureza, a gente sabe que a família, ela pode sentir realmente... Tem meninas que deixam de estudar, que precisam mudar de escola, precisam mudar até de cidade por conta disso. E o pior, tem muitas que tiram a própria vida porque não aguentam o peso da humilhação de terem sido expostas. Então a gente tá aqui falando, gente, de um crime que é essencialmente pautado em gênero. E por conta disso, a gente agora teve algumas mudanças na legislação que tentam proteger as mulheres e a sua intimidade sexual. Bom, existem algumas figuras na legislação que a gente pode enquadrar esse tipo de atitude. Primeiro, a gente pode falar de um crime de ameaça, quando, por exemplo, você passou voluntariamente a foto, mas você não quer que ela seja divulgada, e a pessoa que recebeu, pode ser um ex-parceiro, pode ser qualquer outra pessoa, fica ameaçando que vai divulgar. Então, por exemplo, aquele cara que fala: se você terminar comigo, eu vou vazar suas nudes. Ou ainda pode ser o caso de uma extorsão, quando alguém tirou a foto sem você saber, ou também, de novo, você passou voluntariamente e a pessoa fica pedindo algo em troca para não divulgar, seja dinheiro, seja algum tipo de favorecimento. Então, a gente aí tá num campo que a imagem ainda não foi divulgada. Mas e quando a gente tem essa foto já materializada e ela é objeto da ação violenta da pessoa, né? Antes de 2018, a gente não tinha um crime específico. Então a gente acabava sempre caindo no crime de difamação. Você está, querendo ou não, imputando um fato que a gente chama de indecoroso, ou seja, meio vergonhoso, para aquela pessoa que foi exposta, e aí a vítima poderia procurar as autoridades e entrar com um procedimento específico. Mas era muito custoso e muito demorado, além de ser pouco eficiente. E aí, a partir de 2018, a gente teve a criação de 2 crimes específicos para a divulgação de imagens íntimas. Vamos a eles. Um dos crimes que foram criados em 2018 é o do registro não autorizado de imagens íntimas.
Esse é um crime que acontece quando uma pessoa registra por qualquer meio que seja, então pode ser foto, pode ser vídeo, cenas de nudez ou de intimidade sem a autorização da outra pessoa. Então, por exemplo, aquele cara que se acha super espertinho e que liga a webcam na hora que tá lá tendo relações com a parceira e filma sem ela saber. Ele está cometendo esse tipo de crime. E não interessa se a imagem nunca foi divulgada, só o ato de você registrar já é um crime. E também no mesmo crime incorre quem faz montagens de caráter sexual com uma pessoa. Então ela pega, por exemplo, o seu rosto e coloca no corpo de uma mulher nua e faz isso pra te sacanear. Então tá cometendo o mesmo crime. E a pena é de 6 meses a 1 ano. Mas e se essas imagens caíram na rede? A gente está diante de outro crime, que é a divulgação de imagem íntima sem o consentimento da É vítima. um crime bem mais grave, né? Porque os efeitos já são muito piores. E aí é importante que a gente deixe claro que se foi a pessoa quem registrou ou se ela só recebeu e distribuiu, ela está cometendo exatamente o mesmo crime. Se você é um daqueles caras que adora repassar nudes no WhatsApp para os seus amigos, toma cuidado, porque esse é um crime que você já está cometendo. E então, assim, não interessa se foi a própria vítima que tirou aquela nude, passou, mas não queria que fosse divulgada. Não interessa se foi outra pessoa que foi lá e filmou e tirou a foto dela sem ela ter consentido. A partir do momento que essas imagens, que esses vídeos são publicados sem autorização, já estamos falando desse crime. E é um crime relativamente grave, né? Ele tem pena de 1 a 5 anos de prisão. Então, assim, a não ser que você tenha por escrito ali, assinado pela moça que tá com a sua imagem divulgada, que ela consente que você compartilhe, melhor não fazê-lo, né, gente? E a gente também teve uma alteração nessa lei que é muito importante, que é quando o crime é cometido por alguém que já teve um relacionamento íntimo com a vítima e faz isso por motivo de vingança, existe um aumento de pena. Então aí sim nós estamos falando do caso da pornografia de vingança. Nos outros casos, não interessa se teve relacionamento, se não teve, já é crime. E aí, o que a vítima pode fazer caso ela descubra que as suas imagens íntimas estão na internet ou que elas estão sendo ameaçadas de serem divulgadas? Bom, o primeiro passo é ir numa delegacia e registrar um boletim de ocorrência. Porque como essas condutas são crimes, você precisa ter esse documento para que seja aberta uma investigação policial. E é muito importante quando você for na polícia, você tirar print de tudo e levar os links, as URLs de todos os sites onde essas imagens foram divulgadas. Se for no WhatsApp, né, é mais difícil, mas aí você pode tirar esses prints, salvar no pendrive, imprimir. É legal que você leve o máximo de provas possíveis para que depois também auxilie a polícia a descobrir a autoria, caso você não saiba, ou ainda colaborar para a própria investigação para que haja uma punição adequada para esse infrator. Se você tiver condições financeiras, leve todos esses prints e essas URLs a um cartório de notas e registre uma ata notarial. Isso é muito importante porque se essa pessoa apagar o conteúdo ou ela modificar aquilo que ela postou, você tem como provar que esteve no ar e que foi daquela forma como você está alegando. Isso vai ser importante não só para uma ação civil, depois de danos morais, como para a parte criminal também, para que essa pessoa seja devidamente responsabilizada. Mas como é um procedimento bem caro, então se você não tiver condições de fazer, não significa que você vai sair prejudicada, mas se puder, sempre melhor. Porque essa ata notarial nada mais é do que um funcionário público que tem o que a gente chama de fé pública, ele vai olhar aqueles conteúdos e falar, olha, no dia tal, de fato, havia esse conteúdo no ar, né? Eu sei que pode ser um pouco constrangedor, porque você vai ter que mostrar essas imagens também para outras pessoas, mas pode ser importante para o seu processo. Uma outra medida que você tem que tomar é, se você tiver condições, procurar um advogado o mais rápido possível, porque ela vai entrar com uma ação civil contra os provedores da internet ou contra o próprio agressor para que esse conteúdo seja removido do ar. Então, por isso, mais uma vez, é muito importante que você tenha todos os links para que os provedores possam localizar onde está o conteúdo e fazer essa remoção. E você também pode fazer esse pedido administrativamente, sabe? Quando tem lá no YouTube ou no Facebook denunciar um conteúdo, ali já é uma medida que você pode tomar e normalmente sai do ar bem rápido, porque isso viola as políticas de quase todos os provedores. E se você, por acaso, tem um relacionamento íntimo com a pessoa que está ameaçando divulgar as suas imagens, ou que já divulgou, você pode também pedir uma medida protetiva de urgência. Nesse pedido, que pode ser feito tanto na delegacia quanto no Ministério Público ou diretamente em juízo através de advogada particular, você informa o juiz acerca desses sites, desses prints, né, ou dessas ameaças que estão sendo feitas,
E aí você pode conseguir uma ordem judicial para que, caso esse homem descumpra o que foi determinado, né, por exemplo, a não divulgação ou a remoção do conteúdo do ar, que ele pode sofrer uma punição, até mesmo uma prisão preventiva. Mas só deixando claro, né? Apesar da Lei Maria da Penha deixar muito expresso de que você pode pedir medidas protetivas tanto assim autônomas, né, que sejam bem especificadas para cada caso concreto, essa previsão ela não está expressa na lei, então às vezes você pode encontrar um pouquinho de resistência dos agentes de justiça. Mas a Lei Maria da Penha ela diz expressamente que a violação da intimidade é uma forma de violência psicológica contra a mulher. Se for esse o caso, né, se se trata de um companheiro ou ex-companheiro, essa é uma saída possível que vale a pena você tentar. Bom, e aí a última medida que você pode adotar também é uma ação civil de indenização por danos morais. Já que as suas imagens foram expostas sem o seu consentimento, isso obviamente te causa um dano, então você pode pedir uma reparação civil. Bem, e eu não posso deixar de falar que, caso você tenha passado por isso, toda a minha solidariedade para você. Eu sei que é muito comum que a gente se culpabilize, especialmente se foi uma nude que a gente conscientemente repassou para alguém. A verdade é que o nosso consentimento ele tem que ser respeitado na sua íntegra. Então, se eu mandei aquela nude específica para, né, um momento íntimo bem particular, isso não significa que eu consenti ou que eu de alguma forma autorizei que aquelas imagens fossem divulgadas. E a gente sabe que a nossa sociedade recrimina muito as mulheres pelo exercício da própria sexualidade. E é importante saber que não tem nada de errado em você tirar uma nude ou em você fazer um vídeo íntimo. Errado tá a pessoa que divulgou isso sem o seu consentimento. A gente não pode inverter esses valores e culpar a mulher por ter exercido a sexualidade e passar a mão na cabeça do homem que fez essa divulgação que causa tantos prejuízos para as mulheres. E se você é um homem que, por acaso, sem ter refletido, também já repassou essas imagens, achou que era tranquilo mandar no seu grupo de amigos, acho que esse vídeo é importante para você refletir um pouco sobre os danos que você pode causar na vida de uma pessoa, muitas vezes conscientemente, mas muitas vezes sem perceber. Essa imagem, se ela foi repassada para você, foi só para você, para aquele momento. Respeita isso. Manda esse vídeo para todas as suas amigas, para que elas saibam o que fazer se um dia passarem por isso. E manda também para todos os homens que você conhece. Eles precisam saber que esse tipo de comportamento é muito grave e é crime. Então se inscreva no canal, ative o sininho, deixe seu like, comenta aqui embaixo se você tiver alguma história para compartilhar com a gente e a gente se vê na próxima.